Esses são os produtos, basicamente, ou as soluções que compõem a Document Cloud. O Acrobat, como vocês, a maioria já conhece, é o produto a solução, né, de documento mais antiga do mercado. Ela foi criada lá em 1993 pela Adobe, quando se criou o PDF, e aí então ela veio desenvolvendo, veio criando novas features, novas ferramentas dentro dessa solução, e proporciona então para o cliente final, ou proporciona para vocês, uma experiência de gerenciamento de documentos bem mais eficiente. Não tão distante, mas hoje, como primário ou o produto mais demandado da Adobe, o Adobe Sign. O Adobe Sign é a ferramenta para assinatura, a gente vai falar um pouco dela. Vamos também fazer uma apresentação, vou também fazer uma demonstração dela para vocês. Serviços em PDF em geral, né? Vocês vão entender o que eu estou falando aqui, porque vocês vão ver que o Acrobat, por exemplo, não é uma ferramenta só de gerar PDF ou ler PDF, ela tem muito mais do que isso, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Ferramentas de conexões, como APIs e SDKs, ou seja, a Adobe desenvolveu ferramentas que vocês podem conectar, ou que é possível conectar com outras soluções dentro da sua empresa. Também vou mostrar um pouco sobre isso. Criar workflows automáticos, ou seja, automatizar processos, e ferramentas de integrações embarcadas ou legadas, ok? Aqui um pouco do histórico, ou de como a Adobe se posiciona no mercado hoje e como ela está posicionada no mercado hoje, né? Então, a Adobe ela possui ferramentas além de geração de imagens, edição de imagens ou mesmo de documentos. Ela possui ferramentas de inteligência artificial e machine learning. Ela tem um ecossistema hoje com mais de 13 mil parceiros espalhados pelo mundo, tá? E 300 mil desenvolvedores, ou seja, são pessoas que realmente ajudam a melhorar ainda mais os produtos da Adobe. Tem o maior nível hoje de segurança do mercado. Eu também vou mostrar para vocês isso. Na verdade, já mostro na sequência. Vocês vão ver que a Adobe ela possui vários certificados. São ferramentas seguras, mesmo porque hoje a gente está falando muito de uso na nuvem e temos aí a GDPR, a LGPD e a GDPR para poder assegurar a segurança, né, principalmente dos indivíduos como um todo. Então, é uma preocupação da Adobe também. São mais de 21 mil funcionários espalhados pelo mundo em 64 países. Isso a gente falando, então, da Adobe. Agora, falando um pouquinho da Document Cloud. A Document Cloud hoje são mais de 250 bilhões de PDFs visualizados todos os dias nas ferramentas, tanto o Acrobat como o Adobe Reader, que é uma ferramenta gratuita, disponível para qualquer usuário, tanto de iOS, Android, como de Windows. São mais de 100 milhões de usuários dessas ferramentas diariamente. 250 milhões de documentos assinados todo ano e mais de 3 milhões de usuários do Adobe Scan. O Adobe Scan também é uma ferramenta gratuita, também está disponível dentro dos repositórios da iOS e da Android. É uma ferramenta muito legal para você ter no celular. É uma ferramenta de escaneamento, então você acaba tendo algumas facilidades que você não teria, por exemplo, ao só simplesmente tirar uma foto do documento ou da imagem, ou seja, aquilo que você gostaria de transformar em um papel, por exemplo, ou dentro de um arquivo, ok? Esse é o ecossistema da Adobe, como eu falei, é um ecossistema seguro, confiável. Esses são alguns selos que a Adobe
possui. São certificados que foram exigidos por alguns países e foram, então, de alguma forma adaptados dentro dos produtos da Adobe. É uma ferramenta segura, é uma ferramenta compliance. As assinaturas realizadas dentro do Adobe Sign possuem valor legal, ou seja, são juridicamente aceitas. Eu vou mostrar isso para vocês também. E totalmente auditável, ou seja, eu consigo saber quem foi que mexeu no documento, que hora que mexeu, para quem que enviou, para onde voltou, ou seja, a gente consegue rastrear todo o trânsito desse documento. Bom, como a gente viu, a Adobe é pioneira, né, no desenvolvimento e contribui com a transformação digital das empresas. Então, basicamente, a Document Cloud ela veio para ajudar as empresas, esse produto existe para ajudar as empresas na transformação digital. A transformação digital de papel, ou seja, aquilo que a gente fala que eu posso transformar o meu processo, automatizar o meu processo, ou seja, aquilo que eu faço hoje em trânsito manual, de papel, impressão, assinatura manual, eu consigo, então, utilizando a solução Document Cloud, as soluções, né, da Document Cloud, eu consigo, então, transformar todo esse processo em digital. Hoje, então, né, olhando para o mundo atual, quais são as principais reclamações que a gente ouve dos clientes que não utilizam hoje, ou seja, que não têm ainda a transformação digital, principalmente, vamos falar de paperless aqui, ou da empresa sem papel. Quais são as principais reclamações dessas empresas? Eu acredito que deve ser o de vocês também, mas vamos lá. Basicamente, vamos falar de 4 pilares, ok? Primeiro, a experiência negativa de clientes e funcionários. Processos manuais desperdiçam tempo e dinheiro. Isso é mais do que óbvio, né? Então, ou seja, hoje nós temos, vamos pegar o advento da pandemia, ou quando iniciou a pandemia, empresas que não tinham zero de processos digitais, ou seja, seus processos eram 100% manuais, sofreu bastante, porque até aqueles contratos que deveriam ser assinados pelos funcionários, né, informando que eles trabalhariam home office, por exemplo, demoraram muito tempo, e tem empresa ainda recebendo formulário, recebendo contrato de formalização de home office até hoje, né? Então, ou seja, mostrou que a empresa não estava preparada para uma pandemia do tamanho que aconteceu, né? E claro, sem contar o desperdício do dinheiro, né? Não só do tempo, mas o dinheiro que é gasto para imprimir o papel, desperdício com retrabalho, ter que fazer de novo, né, uma impressão, ter que mandar, enviar de novo um documento. Então, tudo isso daí gera custo. A falta de visibilidade das informações. Isso também é claro nas empresas, né? Muitas vezes o papel, quando volta ou quando ele termina o processo de assinatura, ele é arquivado normalmente literalmente em arquivos, né? Aqueles arquivos grandes, físicos, arquivos físicos mesmo. E quando você precisa desse documento, você nunca sabe onde esse documento realmente está, né? Então, a falta de visibilidade das informações é muito, hoje, pensando numa empresa sem papel, aliás, ainda com processo manual, é bem difícil. E o risco, né, com a segurança, vazamento de informação, risco jurídico, compliance, risco jurídico principalmente, imagine um documento que foi assinado não por completo, né? E claro que a gente tem números sobre isso. E quais são? Por exemplo, 60% das empresas dizem que estão atrasados em relação à transformação digital. Então, ou seja, se você se enquadrou, se você acha que sua empresa ainda existe processo manual, não pense que você não está sozinho, né? 60% das empresas hoje no Brasil
não possuem um mínimo de um do processo digital, ou seja, ainda fazem tudo manual. Mesmo com a questão da pandemia, pouco se implementou. 80% dos documentos e processos dependem de papel. A empresa ainda não conseguiu se transformar, ela não conseguiu ainda digitalizar esses processos. E eu não estou falando nem de digitalizar acervos, né? Porque a gente não pode nem considerar que é uma transformação digital a questão de você digitalizar o seu acervo, né? Pegar o seu arquivo em papel e colocar isso dentro de um storage, por exemplo. Porque, na verdade, o que você está fazendo é só ganhar espaço, né? Físico na sua empresa, onde você tira lá o arquivo físico e coloca os documentos digitalizados dentro de um storage, por exemplo. Quando a gente fala de falta de visibilidade das informações, é aquilo que eu já tinha comentado. Só 19% das empresas conseguem ter um controle sobre esse acervo, né? Então, as empresas têm lá uma imensidão de documentos, uma imensidão de arquivos, só que nunca consegue saber onde está o quê, onde está qual departamento que está em determinado lugar, ou seja, não existe um inventário sobre isso. Então, os documentos acabam se perdendo. E quando realmente há a hora de apresentar esse documento, seja num litígio, seja mesmo documentos fiscais que precisam ser apresentados ao fisco ou algum órgão do governo, não se tem conhecimento total dessas informações. Então, isso realmente é um problema. E como eu disse, 44% das organizações enfrentam ações legais ou regulatórias, enfrentaram, na verdade, ações legais ou regulatórias nos últimos 3 anos. Parece pouco, mas imagine que a sua empresa não enviou um contrato para assinatura e não colheu 100% das assinaturas, ou faltou de uma testemunha, ou faltou mesmo do contratante ou do contratado, e resolveu dar como processo finalizado, e por um acaso, pela lei de Murphy, aconteceu de um litígio em cima daquele documento. Então, isso é um problema, né? Então, essas são as maiores dores que a gente tem visto nas empresas. E é isso que tem feito as empresas. É claro, a gente poderia colocar o maior aqui, que seria o advento da pandemia, por exemplo, onde as empresas não tiveram mais contato com seus funcionários, ou nem com o cliente, ou mesmo com o fornecedor, e não tinham a possibilidade, por exemplo, de assinar contratos. Algumas empresas deixaram de vender, outras deixaram de comprar, deixaram de contratar. Empresas que vão ainda sofrer algum tipo de sanção ou algum tipo de cunho jurídico referente a funcionários que foram trabalhar home office e não assinaram documentos. Então, ou seja, N motivos que a transformação digital poderia resolver os problemas das empresas, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente pode olhar aqui mais ou menos como que é um fluxo, ou como funciona um fluxo manual dentro da empresa. Esse aqui é um exemplo de assinatura de um documento simples, um NDA simplesmente, né? Um documento que autoriza ou não a empresa a fazer determinada consultoria dentro de outra, e que as informações, né, protegendo as informações que são confidenciais, né? Mas, como eu disse, é um exemplo simples, né? Só que olha só, hoje a empresa que não é digital, ela passa por 24 processos diferentes, ou seja, passos, né, totais, sendo 12 deles manuais. Alguma parte desse processo acaba sendo digital, mas pura e simplesmente pelo trânsito do documento. Como o NDA não exige uma assinatura legal, ou seja, um reconhecimento de firma, nada disso para que seja considerado formal o documento, então parte dele é impresso, segue por e-mail, outra parte simplesmente vai para assinatura manual e não tem problema nenhum, tá? Agora, como seria esse documento ou esse processo em uma empresa digital?
Utilizando a Document Cloud, por exemplo, esses 24 processos, vou voltar aqui só para vocês verem, 24 processos, né, 24 passos desses documentos passam a ter, então, passam a ter 6 passos somente. Porque todo aquele trânsito ou trâmite de documento onde ele precisa ser revisado, precisa ser observado, aprovado e tudo mais, ele passa a ser feito dentro da Document Cloud, dentro de um ambiente seguro, dentro de um ambiente que o documento está protegido tanto de forma legal, quanto tanto na segurança da informação, ou seja, é um ambiente que o cliente pode transitar os documentos e não tem o menor risco de vazar essa informação. E aí sim, ele pode seguir, por exemplo, para uma coleta de assinatura, e aí sim, essa assinatura, como ela é uma assinatura digital, realizada através de uma ferramenta oficial, ela passa a ter, inclusive, validade legal. Ela tem valor jurídico. Qualquer assinatura que você faz dentro do ambiente da Document Cloud, que é uma das soluções, que é o Adobe Sign, ela tem validade jurídica. Ou seja, mesmo um simples documento como o NDA, ele tem tanto valor legal quanto um contrato de compra e venda. Tá bom? Eu vou explicar isso mais para frente.